Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos na aula 019 de matemática, no interessante tema chamado progressão aritmética. Então vamos lá? A progressão aritmética é uma sequência de números que tem um comportamento linear, que pode ser crescente ou decrescente. Ela tem a propriedade em que a diferença entre um dado termo da mesma menos o seu antecessor é um número constante. Então nós podemos dar o seguinte exemplo de uma PA. Vamos supor que uma PA comece pelo número 3. Então a gente tem 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, e a sequência continua, mais 3, 15, e aí você tem vários números. Este aqui é o primeiro termo, este é o segundo termo, e vai embora. Em geral, as perguntas que são feitas qual é o 49º termo? Se você for fazer isso 49 vezes, qual seria o número que você teria que colocar aqui? Somando sempre 3. Então a gente tem que o primeiro termo, ele é 3. A gente chama esse primeiro termo de A1. A1 igual a 3. Quem é a razão? É qualquer número posterior menos o seu antecessor. 6 menos 3, a gente tem que a razão também é 3. E se eu pegasse o 15 menos 12, eu também obteria 3. Então é sempre assim, o da frente menos o de trás, isto é a razão. Então a nossa pergunta aqui, qual seria o número, o A49? Então o número de termos é 49, o N é 49, e qual seria o A49? O número que está na posição 49. Então a gente usaria o termo geral da PA, que é esse aqui. Você tem A49 igual ao primeiro termo, que é 3, este é o A1, é 3, mais o número de termos. Se eu quero saber o termo de número 49, eu ponho 49 aqui, são 49 termos, que vai do primeiro até o 49º, então eu tenho 49 termos, menos 1, esse menos 1 é da fórmula, vezes a razão é 3. Obviamente vai ser um número um pouquinho grande, né? Então, A49 é igual a 3, mais 49 menos 1 dá 48 vezes 3. Então, aqui eu escrevo 48 vezes 3. E essa conta eu faço primeiro, a multiplicação. Portanto, o resultado dá 147. Então, o número que você teria que colocar aqui seria 147. Esta expressão aqui também, ela é semelhante ao termo geral da PA, só que é quando você não tem o primeiro termo. Ele não fala, por exemplo, alguns destes termos aqui. Ele diz que começa a sequência por aqui. Então, você tem, por exemplo, o quarto termo. Então, aí o L seria 4 aqui. Então, seria A4 mais o número de termos menos 4. Aqui seria o número 4. Tá? Então, essa é uma outra expressão que a gente pode usar, mas quando a gente não conhece os primeiros termos. Conhece só um termo do meio que ele fala lá que é tanto. Tranquilo? Então, eu espero que você tenha uma noção de como usar. Esse é um exemplo de como usar o termo geral da PA. Tudo bem? Então, quem trabalhou com isso há muito tempo atrás, nasceu em 1777, um dos maiores matemáticos que a história já registrou, também chamado príncipe dos matemáticos, Carl Friedrich Gauss. Mas o que aconteceu com o Gauss? O professor viu que eles estavam fazendo muita bagunça e deu, isso é uma história muito conhecida, né? E deu para eles somarem todos os termos de 1 a 100. Quanto dá essa soma? Bom, existem várias maneiras que dizem que Gauss fez, mas eu vou dizer que ele pode ter seguido, por exemplo, esta. Você soma o primeiro termo com o último, o A1 com A100. A resposta dá 101. Aí você pode somar o segundo, aí você já está pegando de 2 em 2, né? O segundo com o último, também dá 101. E se você pegar o terceiro termo com o antepenúltimo, também você vai chegar em 101. Então, ele viu que você tem sempre a soma 101 multiplicado pelo número de termos, que no caso vai ser 50. Se eu fizer isso 50 vezes, eu tenho o resultado dessa conta. E o resultado dessa conta dá 5.050. Interessante. Ou seja, se eu pegar o primeiro termo, que é 1, somar com o último, 100,
multiplicar pelo número de termos, 100, e dividir por 2, eu estou fazendo esta mesma conta aqui. 1 mais 100 dá 101, e 100 dividido por 2 dá 50. De novo, 101 vezes 50 dá 5.050. E foi isso que ele fez, a resposta é 5.050. Só um breve particular. Esse cálculo que ele fez, ele tinha coisa de 7 anos. Interessante, né? Bom, aqui ele vai perguntar quem é o termo de número 31 lá na frente. Então eu sei que o primeiro termo ele é 2. A razão é o da frente menos o de trás, 7 menos 2, por exemplo. A razão é 5. PA você tem que subtrair, tá? E quem é o elemento de A? 31, que está na posição 31. Então, eu tenho 31 termos, né? Meu número de termos, de 1 até 31, o número de termos é 31. Este cara aqui seria o N, né? Quem é o AN? 31. Muito bem. Agora, como é que eu faço a continha? Eu quero o N 31, na posição 31. Então, é o A que está na posição 31. Esta é a pergunta do problema. Qual será esse número? É um desses aqui. Tá? Então, o primeiro termo é 2. Este é o primeiro termo da PA. Mais o número de termos, 31. 31 menos 1. Esse 1 é da fórmula. Tudo bem? Vezes a razão. A razão é 5. Portanto, o A31 ele é 2 mais 30 vezes 5. Primeiro eu faço a conta de multiplicação, então eu repito 2, e aqui dá 150. Portanto, isso dá 152. O número que vai estar aqui na posição 31 é o 152, portanto, a resposta é a letra B. Vamos prosseguir? Esse exercício ele é bastante complexo, eu vou resolvê-lo devagar, mas se você quiser este desafio, pode dar um print, tá certo? E aí você vai tentar descobrir o que o problema está falando, que é o número de quadradinhos pretos. Então você tem uma sequência formada por figuras compostas de quadradinhos pretos e cinza, na cor preta e na cor cinza, de acordo com este critério. Tá? Então, o primeiro termo tem um quadradinho preto e um cinza, 2 quadradinhos pretos e um cinza, e aí vai embora. Só que você tem que entender que ele está pedindo o número, admitindo o mesmo padrão de formação da figura, o número de quadradinhos pretos da figura que ocupa a 96ª posição. Tá? Então, o que eu elaborei aqui, quebrando a cabeça nesse problema? Na verdade, uma coisa que você pode fazer é, o que ele está querendo? Ele está querendo quantos quadradinhos pretos vão ter nesta posição aqui. Certo? Aqui em cima, quantos quadradinhos pretos tem que ter? É uma dessas quantidades que vai de 45 até 52. Quantos quadradinhos pretos haverá na posição 96? Então, o que eu pensei de fazer foi o seguinte. Eu vou para a posição 10. Tá? Então, eu vou clicar aqui, nesses quadradinhos aqui, e vou trazer para cá, para a posição 10. E vou tentar descobrir quantos quadradinhos tem na posição 10, para eu tentar ver, através de alguma fórmula, se está certo aquilo que eu estou fazendo. Tudo bem? Então vamos lá. O que está acontecendo aqui? Eu quero um número par, né? 96 é par. Então, o que eu pensei de fazer foi o seguinte. Na segunda posição, eu tenho um número de quadradinhos pretos. Então aqui eu vou escrever assim, número, eu tenho um número de quadradinhos pretos aqui. Qual é o número na segunda posição? O número de quadradinhos pretos na segunda posição, ele é 2. Na quarta posição, como eu quero uma posição par, na quarta posição ele pula para 3. Olha que interessante. Na sexta posição, ele pula para 4 quadradinhos pretos. Na oitava posição, ele pula para quanto? 5 quadradinhos pretos. Então, você há de convir comigo que na 10ª posição ele vai pular para 6 quadradinhos pretos. Muito bem, 6 quadradinhos pretos. Então, se eu tenho uma sequência em que
O da segunda posição tem 2 quadradinhos pretos. Da quarta posição, 3 quadradinhos pretos. E assim vai. O que vai acontecer na 96ª posição? Quantos quadradinhos pretos terá que ter aqui em cima? Este elemento aqui da segunda posição, eu vou chamá-lo de primeiro elemento. Ele vai ser o meu A1. Ele vai ser o primeiro elemento que eu estou observando aqui e que me gera 2 quadradinhos. O segundo elemento da série, ele é esse aqui e ele me gera, né? Ele me gera, o segundo elemento da série é o 4, que está aqui na quarta posição, ele me gera 3 quadradinhos. Na primeira posição, né? O que eu faço? Eu divido cada um desses números aqui por 2. Então aqui o que eu estou considerando aqui é a primeira posição. Aqui é a primeira posição, que me gera 2 quadradinhos pretos. A minha segunda posição de observação, né, que é a quarta aqui no desenho, ela me gera o número de 3 quadradinhos pretos. A minha terceira posição par, ela me gera 4 quadradinhos pretos. A minha quarta posição par, que é a oitava posição aí do desenho, ou seja, eu estou pegando a metade, né, daqui para cá, ó, eu estou pegando a metade. A oitava posição é a quarta sequência de pares. Então, a quinta posição é a 10ª posição par. E ela tem 6. Então, daqui para cá, eu tenho que ter o número 48. 48, tá certo? Agora, como é que eu sei a quantidade de quadradinhos pretos? Né? Eu tenho que entender o seguinte. Se na primeira posição aqui, primeira posição par, eu tenho 2, na segunda eu tenho 3, na terceira eu tenho 4. Então significa que está aumentando de 1. Né? A quinta posição par está aumentando de 1 o número de quadradinhos pretos. Significa que a 48ª posição, aqui eu vou ter que ter quantos? Exatamente, você acertou. 49 quadradinhos pretos. 49. Então a resposta desse exercício, complexo como ele é, ela é 49, letra C. Esse problema ele não é simples, tá? Ele exigiu que a gente dê uma pensada direitinho, mas ele dá para fazer, tá certo? Os exercícios podem aparecer assim, com um certo grau de dificuldade. Eu espero que você dê uma olhada de novo nessa resolução e espero que você tenha compreendido. Vamos seguir? Aqui eu deixei um cálculo envolvendo fórmulas, né? Esse raciocínio que foi usado. Então depois você pode dar um print e uma lida melhor, numa maneira de, fazendo cálculos, também você chegar nesse mesmo resultado, 49, que é o número de quadradinhos pretos, na posição que ele está pedindo, 96. Bom, agora aqui é um problema bastante simples, que é como calcular, usando o termo geral de uma PA, o lucro mensal da empresa em dezembro. Você sabe em janeiro, sabe por quanto ele aumenta, a taxa que ele aumenta que é de 15 mil, sabe o primeiro termo. Então, qual vai ser o lucro da empresa Petrobras em janeiro? É uma série de valores de dinheiro, em que o primeiro é 800 mil reais, a razão é 15 mil reais, então aumenta de 15 em 15. E lá no 12º mês, que é dezembro, qual será o valor do lucro? Na verdade, eu preciso dizer que o número de termos é 12. São 12 meses. Então, eu vou usar o termo geral da PA, 15 mil. Portanto, o A12, ele é 800 mil, mais 11, que é o resultado desta conta, vezes 15 mil. Tem vários jeitos de fazer isso, né? Como eu falei para você, você pode pegar o triplo desse número e a terça parte desse. O triplo de 11 é 33 e a terça parte de 15 mil é 5 mil. Então, é a mesma coisa multiplicar 33 vezes 5 mil. Mas você pode fazer 11 vezes 15 mil. Só que eu vou ter menos parcelas aqui, como você pode perceber. Eu peguei o triplo deste, multipliquei por 3, e esse eu dividi por 3. Então, dá 0, 0, 0. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 5, 15 e 1, 16.
Por isso é bom você ter aula comigo, que você vai aprender também técnicas de álgebra. Isso dá 165 mil. E obviamente dá para você somar de cabeça, né? Dá 965 mil. 965, a resposta é a letra D. Então, gente, eu espero que vocês tenham tido noção tanto do cálculo de soma de PA, quanto no cálculo do termo lá na frente de uma PA, que pode ser, conforme a gente viu, através de números ou através de desenhos. Na próxima aula nós vamos ver progressão geométrica. Tudo bem? Um abraço a todos e até mais!